ser uma pessoa mais espiritualizada e assim conseguir acessar os seus dons? Se esse vídeo chegou até você, se te chamou a atenção, é porque você quer se tornar uma pessoa mais espiritualizada. E Deus e Jesus está te fazendo esse convite. Vem aqui aprender como estar mais perto de Deus, como entender mais a palavra e assim conseguir acessar os seus dons, que são presentes que Deus te deu gratuitamente e que você tem. Todas as pessoas têm e a cada um Deus deu dons especiais. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quantas vezes a gente chega para alguém e fala: nossa, você é uma pessoa tão espiritualizada, eu gostaria de ser assim. Mas saiba que a gente ser uma pessoa mais espiritualizada é questão de treino também. Não é algo que vai acontecer magicamente, que Deus vai revelar tudo pra gente. É claro que quem toca o nosso coração é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Mas para que a gente se torne uma pessoa mais espiritualizada, a gente precisa ter dedicação. Na Bíblia, nós temos a figura de Daniel. Daniel era uma pessoa muito espiritualizada. Ele orava 3 vezes por dia e não importava o que acontecesse, ele se continuava firme na sua oração, sempre nas horas que ele determinava. Mesmo que o rei colocou uma regra que as pessoas por 30 dias não poderiam orar, ele se manteve firme na sua disciplina, sem se preocupar com o que estaria acontecendo. Então, se você quiser aprender a ser uma pessoa mais espiritualizada, hoje você vai aprender 4 dicas muito importantes que foram extraídas do livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagin. Ele fala que assim como a gente treina o nosso corpo, a nossa mente, a gente precisa educar o nosso espírito. A gente não vai criar músculos se a gente não for para a academia e se a gente não trabalhar esses músculos todos os dias. A gente não vai conseguir ter domínio da nossa mente se a gente não treinar a nossa mente todos os dias, que a nossa mente é como se fosse um músculo, que ele precisa ser exercitado todos os dias. E por meio da meditação, a gente consegue também treinar a nossa mente. Mas como que a gente treina o nosso espírito? Parece algo mais complexo, não é mesmo? Porque a gente aprendeu a dar mais cuidado para o corpo, para a mente e muitas vezes a questão do espírito fica em último lugar. Lembrando-se que sempre que você ouvir a palavra espírito e espiritual, nem tudo que é espiritual é de Deus. É importante que a gente tome cuidado para que você não caia em ciladas, não aceite convites sem saber para onde você está indo, porque nem tudo que é espiritual é de Deus. Quando a gente treina o nosso espírito, Deus vai nos iluminando, vai nos orientando, Ele percebe a nossa dedicação e Ele vai nos abrindo portas, abrindo caminho e nos ajudando neste processo. A gente precisa se tornar consciente do nosso espírito, assim como a gente se torna consciente do nosso corpo, consciente da nossa mente, a gente precisa se tornar consciente que nós somos seres humanos, vivendo aqui na Terra como uma experiência humana, mas nós somos seres espirituais. E a gente quantas vezes não treina e não dá alimento para o nosso espírito? Então, Kenneth Hagin nos dá essas 4 dicas, que é pela meditação da palavra, ele fala sobre a prática da palavra, sobre dar primeiro o poder à palavra e por último, a gente obedecer instantaneamente à voz do Espírito.
Mas para que a gente possa obedecer à voz do Espírito, a gente precisa fazer os outros 3 exercícios antes. Porque senão a gente vai ouvir uma voz e a gente não sabe, não vai ter certeza se aquela voz está sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E só com a prática, com o treinamento do nosso espírito, a gente vai aprender a reconhecer quando é o Espírito Santo que está falando com a gente, quando é a voz de Deus. Porque muitas vezes a gente ouve várias vozes e nem sempre é a voz de Deus. Muitas vezes a gente é confundido. Então, como que a gente pode estar fortalecendo e treinando o nosso espírito? Primeiro, pela meditação da palavra. Ou seja, a gente precisa ler um versículo na Bíblia e meditar sobre ele, pensar, refletir sobre ele. Em Josué 1, versículo 8, nós encontramos: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito. Então isso fará você prosperar e o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, Deus já nos fala que é para a gente meditar na palavra, no livro da lei, no que está escrito na Bíblia, dia e noite. Dia e noite a gente meditar na palavra de Deus. Então não adianta a gente só ler um versículo e a gente não parar para pensar o que isso significa, como que eu posso aplicar isso na minha vida. Então é importante que a gente reflita. E não há como a gente refletir se a gente não tirar um tempo para a gente meditar sobre a palavra, da gente pedir orientação do Espírito Santo para que nos esclareça sobre a palavra. Lembre-se que antes da gente ler a Bíblia, a gente precisa pedir para Deus abrir as portas do entendimento para que o Espírito Santo possa nos mostrar o que significa esta palavra. Porque a palavra de Deus, ela nunca vem vazia, mas a gente precisa orar antes para que a gente tenha o entendimento da palavra. O próprio Deus fala para a gente não cessar de meditar dia e noite sobre a sua palavra. E outra forma de a gente estar também trabalhando a meditação da palavra é por meio, a gente fala do jejum. Só que não adianta você fazer um jejum e depois você, quando passar o jejum, as 24 horas, você comer tudo aquilo que der vontade. Então ele orienta para que a gente tenha uma vida jejuada. O que é ter uma vida jejuada? Que a gente não coma tudo aquilo que a gente tem vontade. E o que o jejum faz na vida da gente? Eu não entendia. Quando a gente jejua, a gente controla as nossas vontades. A gente vai ter vontade de comer aquelas coisas maravilhosas, gostosas que a gente vê, e a gente está disciplinado a não comer. Ou seja, a gente está dominando a nossa vontade. Então o jejum, ele é para que a gente aprenda a dominar as nossas paixões, as nossas vontades, e que a gente vença a carne. O que é vença a carne quando a gente vê na Bíblia, né? A carne são as paixões, são as tentações que a gente muitas vezes se deixa levar. Então, quando a gente jejua, a gente treina essa parte de não nos deixar levar pela carne, pelas paixões, pelas vontades. Então, primeiramente, meditar na palavra. Depois, o que a gente faz? Meditar na palavra é ler um versículo e procurar entender o que isso significa e como que a gente pode aplicar isso na nossa vida. Depois, segundo, praticar a palavra. Não adianta a gente ler, a gente meditar e não colocar em prática aquilo na nossa vida. De nada adianta a gente conhecer os mandamentos se a gente não aplicar isso para todas as pessoas que a gente ama. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. E não tem como a gente amar alguém e não praticar os mandamentos, não respeitar aquela pessoa, não deixar de fazer aquelas coisas ruins que vão estar ferindo aquela pessoa, que vão estar prejudicando aquela pessoa. Então, quando a gente pratica a palavra, a gente lê
e coloca na nossa vida. Então, por que a gente precisa refletir e praticar? Se a gente está lendo, está entendendo que a gente não precisa ficar ansioso, porque a gente pode apresentar os nossos pedidos a Deus, pela nossa oração, Ele nos atende, então para que a gente vai andar ansioso? A gente precisa praticar aquilo que a gente lê. Tem outra frase muito interessante que está em Filipenses 4:7 que fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, Deus é o Deus da paz. Então a gente precisa entender que a gente pode andar em paz, porque Deus vai guardar, vai cuidar da nossa mente, do nosso coração. Então é preciso que a gente pratique a palavra. Em terceiro lugar, dar primeiro o lugar à palavra. Como é que dá o primeiro lugar à palavra? A gente leu, a gente meditou, a gente procurou aplicar na nossa vida e agora a gente precisa ver que dá o primeiro lugar à palavra. Por exemplo, a gente fica doente, a gente já fica ansioso, fica preocupado, quer correr atrás do médico. Primeiro a gente precisa parar, recorrer a Deus, orar para que Ele nos dirija para a pessoa certa, para o momento certo. Por isso que tem muitas pessoas que às vezes até recebem a recomendação de uma cirurgia e elas acabam não fazendo a cirurgia. Não que a gente precisa ser displicente, mas a gente precisa recorrer a Deus para que Ele nos encaminhe para as pessoas certas, para os profissionais certos. Então a gente precisa primeiro ouvir a voz de Deus e depois tomar a atitude. E depois, em quarto lugar, é a gente obedecer instantaneamente à voz do Espírito Santo. Só que para a gente obedecer a voz, a gente precisa primeiro ler a palavra, meditar sobre a palavra, aplicar na nossa vida, primeiro recorrer a Deus, a ouvir a palavra dele, aplicar a palavra, para depois a gente obedecer à voz do Espírito. Por quê? Porque se a gente não praticar esses três primeiros, a gente não vai saber distinguir as várias vozes que vêm na nossa mente. E com o tempo, com o treinamento, Deus vai nos entregando, vai nos fazendo reconhecer a voz dele. É como um amigo. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente convive, mais a gente conhece a sua voz. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e até amanhã. Lembre-se que o Momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias.